Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. É uma alegria estarmos juntos para todo dia rezarmos a palavra, ficar ao redor da palavra de Deus. A palavra que nos salva, a palavra que nos dá conhecimento. Então deixe seu like, seu joinha aí embaixo. Peça a oração, eu quero rezar com você. Você não está sozinho. Estamos juntos com Deus, rezando uns pelos outros. Encontre uma conversão quando for escutar essa palavra para o seu coração. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Para rezar a palavra, peça a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Hoje rezaremos em Eclesiástico, no capítulo 1, versículo de 1 a 10. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza dos abismos? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a conhece, a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 92, 93. Reina ao Senhor, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos o que discutir com eles. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão, ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se pode, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em voz alta: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: Eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele.
O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, Marcos, nesse Evangelho, vai falar do último exorcismo no capítulo, no seu livro. Jesus desceu a montanha, na transfiguração, estava na montanha, veio para a planície e encontra um pai desesperado. Um pai que luta pela libertação de um filho. Um filho que está possuído pelo espírito mudo, pelo espírito surdo. E pede socorro, Pai. Mas antes de pedir a Deus, ele pediu socorro aos discípulos de Jesus, pois ele não estava ali. E como é difícil as pessoas viverem em oração. Hoje, Eclesiastes, no capítulo 1, verso de 1 a 10, vai dizer que tudo é vaidade. Que proveito tira o homem do seu trabalho. O ser humano que vive preocupado com tantas coisas. Tudo foi criado pela sabedoria, que é a palavra de Deus e seus caminhos são os mandamentos. Esses sim, a palavra e os mandamentos, eles são eternos. E nós somos chamados a olhar o mundo com os olhos de Deus. O Salmo 92 hoje vai falar para a gente: reina, ó, reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. E Marcos, no capítulo 9, um pai fala que não tem fé, mas pede para aumentar a fé dele, antes mesmo de curar o seu filho. Esse evangelho fala para mim e para você do poder da oração. Como é bom ser todas as pessoas, ao levantar-se, falasse com Deus. Ao deitar, falasse com Deus. O pai da criança disse a Jesus: eu trouxe meu filho para os seus discípulos curar ele, mas eles não conseguiram. Aí Jesus fala: ô geração incrédula, até quando estarei com você? Ô gente sem fé, traga esse menino aqui. O homem não encontrou Jesus, mas encontrou os discípulos. Eu e você, nós que frequentamos a igreja, nós que somos ministros, e vamos todos os domingos à missa, e estamos cheios do amor de Deus. Muitas pessoas passam por nós. Gente que vai na igreja e gente que não vai na igreja. Gente que pede a mim e a você oração e acredita na nossa oração junto a Deus. E nós precisamos estar na altura desta missão. Rezar todos os dias uns pelos outros. Falar com Deus. E tudo chegará no momento certo. Você clama pelos irmãos que pedem a você oração. Você reza pelos seus governantes. Você reza pelas autoridades. Então, rezamos, mas tudo é no tempo de Deus. Temos que esperar as demoras de Deus. Ou me diz assim: Senhor, se o Senhor pode, o seu discípulo não pode, mas se o Senhor pode, tenha piedade de mim. Jesus diz assim: tudo é possível a quem tem fé. Aí o homem diz assim: Senhor, ajuda, eu tenho fé, mas me ajuda na falta de fé. Jesus, antes de ajudar aquela criança, o filho daquele homem, ajudou a ele, aumentou a fé dele, a fé na palavra, que liberta. Aí Jesus liberta aquela criança, mas o povo acha que ela está morta. Olha só,
nos pega em suas mãos e o levanta. Sozinho, os discípulos perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio e o Senhor conseguiu? Jesus disse: porque essa espécie de demônio só sai pela oração. Precisamos ser pessoas orantes. E qual é o demônio que só sai pela oração? Aquele demônio que nos atormenta o coração. Aquele demônio que tira da gente a paciência, a paz, a benevolência. Então, ore a Deus pelo aquele que pede oração para você. Pense, Senhor, que todas as minhas orações, todos os meus pensamentos, todos que passaram por minha cabeça, todos que falaram comigo, te louvem e louvem pela tua humanidade e pela tua divindade. Só sai com o coração cheio de Deus quem ora. Precisamos, antes de fazer qualquer coisa nessa vida, falar com Deus. Essa é a fé da participação do homem. Então, estude, mas reze também. Trabalhe, mas reze também. Consiga as coisas materiais, mas consiga também os bens espirituais através da oração. A gente não só pode ficar pensando nas coisas da terra. Pense também nas coisas do alto. Nós somos feitos para o céu. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então peçamos a Deus essa graça. E nos voltarmos para Jesus e pedir: Jesus, aumenta a minha fé. Eu vou orar com essa fidelidade todos os dias. Pedir a Deus ao deitar e ao levantar: fica comigo, Senhor. Contigo eu serei mais do que vencedor. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.